A relação conflituosa entre o presidente Lula e o Congresso Nacional vai acumulando capítulos de muita tensão. Por que tem que ser assim? Aqui conosco o cientista político Tomás Tomasi e Eduardo Maia. Tomás, como é que você analisa esse momento do presidente Lula com o Congresso? Precisa ser tão difícil desse jeito? Ou melhor, isso é uma característica do regime presidencialista? Luciano, esse não é um problema exclusivo do presidente Lula, muito menos desse mandato dele como presidente, muito pior, não é pior do que foi nos outros 2 mandatos de Lula ou do próprio presidente Jair Bolsonaro, na sua relação com o Congresso Nacional. Isso está ligado um pouco ao nosso presidencialismo, que tem uma Câmara que é bicameral, na sua representação parlamentar, tendo o Senado com a paridade dos estados, mas o Congresso tem também a Câmara de Deputados, que ela tem a proporcionalidade dos estados. E essa proporcionalidade gera e traz para dentro do Congresso Nacional múltiplos pensamentos, o que é salutar, por sua vez, porque está tudo dentro do sistema de pesos e contrapesos da nossa democracia, ou seja, na partição dos poderes, o judiciário lá com suas particularidades, mas o executivo e o legislativo cumprindo os seus papéis. Em outros lugares do mundo, essa dinâmica ela também ocorre. O parlamentarismo que existe na Europa, a Alemanha, a Inglaterra com sua particularidade, tem a eleição, diferente do Brasil, tem a eleição por parte do primeiro-ministro, ou seja, do chefe de governo, como um dos membros do parlamento, né? No Brasil, não é essa a realidade. No Brasil, a nossa inspiração é muito parecida com a dos Estados Unidos, onde o presidente da República ele representa não só o chefe, ele não é o representante só como chefe de governo, mas também como chefe de Estado. No Brasil, a crítica que eu faço e que é problemática para a gente, e eu deixo a discussão e a reflexão para quem nos assiste, está ligada ao fato de que o parlamento tem as emendas parlamentares. Essas emendas tornam cada um dos mandatos um mandato executivo, e emendas que hoje em dia são impositivas, ou seja, todos os parlamentares no Congresso Nacional têm emendas impositivas e que acabam executando o orçamento, e o que não é papel do parlamentar. Na verdade, o papel do parlamentar é fiscalizar o governo, o poder executivo, legislar e também fazer o seu papel de representação nas dinâmicas políticas da nossa Câmara Federal. É uma questão ainda, Tomás, lógico que o nosso papel aqui é um papel também de falar para os iniciados em política, quem acompanha a política a fundo, que conhece os bastidores, mas também aquelas pessoas que tentam entender o jogo democrático, enfim, o jogo republicano no Brasil. Nesse caso, você entende como poder de menos do presidente ou poder de mais do Congresso? Existe essa dicotomia, essa possibilidade de avaliação? Essa é uma ótima pergunta, Luciano. Eu entendo claramente como poder de mais e poder além do Congresso, né? O Congresso tem sim que viver a sua dinâmica de embates e de discussões. Ele tem que fiscalizar o governo e muitas vezes é papel do Congresso pressionar o governo por meio da representação social. Todo parlamentar, ele representa uma camada da sociedade. Então, não adianta a gente muitas vezes reclamar da política e se esquecer de que quem coloca aquelas pessoas lá no Congresso somos nós. A votação é que coloca aquele representante nosso. Fica um pouco afastado do conhecimento do público como que esse parlamentar chega lá. Essa é uma outra crítica que eu faço também. Mas, efetivamente, dentro da sua pergunta, eu tenho certeza que isso é poder demais para o parlamento e que gera dificuldade para o governo. Perfeito. Eduardo, você em relação à bancada federal capixaba, como é que você analisa a posição da bancada em relação ao governo Lula? Você acha que o governo Lula, a bancada capixaba tem uma posição, vamos explicar isso para o nosso ouvinte, dividida até que ponto em relação ao governo federal? Luciano, não é muito dividida não. A maioria dos parlamentares se posiciona contrário ao governo do presidente Lula de forma clara. A gente pode acompanhar isso nas últimas votações, nas últimas, mas desde que essa legislatura começou. Então fica mais nichado nos parlamentares de esquerda. Paulo Folletto do PSB, Jaque Rocha do PT, Helder Salomão do PT. Geralmente são os deputados que mais acompanham
o governo Lula, mas o restante é muito difícil a gente ver alguém votando a favor do governo. É mais contrário ao governo mesmo. Perfeito. Vamos voltar aqui agora para uma questão que você abordou na sua coluna, que diz respeito à federação. Você falou na sua coluna a respeito da manifestação do presidente da Assembleia, Marcelo Santos, em favor da candidatura de Ricardo Ferraz ao governo do estado e o quanto de ruído que isso gerou. Vamos falar sobre isso. Vamos. Primeiro, só explicar rapidamente que a Federação União Progressista é a junção de dois partidos, que é o PP Progressistas com União Brasil. O PP local é presidido pelo deputado da Vitória e União Brasil pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos. Tomás até vai poder falar um pouquinho melhor tecnicamente sobre isso, mas a grosso modo, o que representa uma federação é a questão de todos caminharem em um único sentido nas eleições de 2026, ou em outros processos eleitorais, enfim. Ou seja, não se pode ter divergências ali. Por exemplo, a federação precisa abraçar um só projeto. E não é isso que a gente tem acompanhado, pelo menos nesse momento, no recorte atual, que é Marcelo Santos frequentando aí o evento de Euclério Sampaio em Cariacica, falando em cima do palco que, para ele, o partido deveria, e ele, CPF também, deveria apoiar Ricardo Ferraz ao governo do estado. Só que o presidente local da federação é da Vitória, que tem uma outra visão. Ele não declara que é contra, muito pelo contrário, não declara que é contra Ricardo, mas é uma peça nesse xadrez que mantém uma relação muito próxima com Lourenço Pasolini, prefeito de Vitória. É uma peça no xadrez que tenta trazer o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, para se filiar ao PP, e todos nós sabemos que Arnaldinho Borgo quer a oportunidade de disputar o governo do estado. Então, essa conta não fecha. Não há possibilidade de Marcelo Santos apoiar Ricardo Ferraz, enquanto Josias da Vitória acena para Lourenço Pasolini e, ao mesmo tempo, acena para Arnaldinho Borgo. Então, é preciso que haja um entendimento entre todos esses atores até pelo menos abril, imagino eu, né, Tomás? Para que seja tudo fechado em favor de um projeto. Enquanto isso, o governo quer muito que a federação caminhe com ele, Lourenço Pasolini quer muito que a federação caminhe com ele, Arnaldinho corre aí por fora querendo se filiar nessa federação, querendo o espaço para disputar o governo do estado. Então, é um puxando para cada lado, um puxando para um lado diferente, e isso está gerando muito ruído dentro da federação, dentro dessas próprias pessoas e dos interlocutores aí em volta, que está todo mundo de olho nos movimentos dessa super federação. Tomás, me parece que essa questão da federação ela é crucial nesse momento rumo às eleições de 2026. Ela é uma questão muito importante. Vamos aproveitar para você recapitular para o nosso ouvinte como funciona o sistema de federação nesse momento. Vamos lá. O sistema de federação ele é uma alternativa dentro da reforma partidária que houve no Brasil alguns anos atrás e que estabeleceu o surgimento de uma cota mínima que os partidos devem ter de votação para terem representação no fundo partidário, no fundo eleitoral, e também para ter espaço dentro do Congresso Nacional quando da eleição de seus deputados federais, ok? O sistema de federação ele é uma alternativa porque antes a gente tinha o sistema de coligações. Esse sistema de coligação antigo, ele era ligado ao processo eleitoral de maneira pontual. Os partidos se uniam pontualmente para aquela eleição e depois eles não tinham compromisso futuro, ficavam só registrados naquele momento daquela eleição. O sistema de federação faz com que os partidos possam se tornar como eram no processo eleitoral, como eram as coligações, mas eles têm que caminhar juntos no Congresso Nacional durante 4 anos. E esse é um processo que ele tem um impacto nacional, então ele vem de cima para baixo de maneira muito verticalizada, né? Então, esse é o sistema de federações, que tecnicamente ele tem a intenção de preservar a ideologia de alguns partidos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente poder entender. Quando o PCdoB se federa com o PT, por exemplo, essa é uma alternativa para que o PCdoB não deixe de existir. Também acontece isso no caso de PSOL e Rede, que não é uma alternativa para que os dois partidos possam sair fortalecidos dos processos eleitorais. Eduardo, por onde passa o caminho para desatar esse nó?
Olha, acredito que pelo diálogo, Luciano. Vai ser preciso dialogar muito até abril de 26 para ver o que pode ser acertado nessas conversas. Mas eu acredito que se, por algum motivo, essas conversas não forem mais incisivas, não houver solução sobre isso, pode ser que haja alguma intervenção nacional, porque os partidos já estão federados, não tem mais o que fazer. Então, alternativas que a gente pode pensar, poxa, da Vitória deixar o partido, que é o presidente da federação, acho improvável. Marcelo Santos deixa a União, acho improvável. Acabou de chegar, acabou de ser empossado presidente. Então, é preciso ter diálogo para todo mundo conseguir se resolver. Agora, como isso vai acontecer? Hoje, a preço de hoje, da Vitória e Marcelo Santos são candidatos ao mesmo cargo, que é deputado federal. Talvez um dispute uma outra vaga, pode ser uma possibilidade. A gente está esquecendo de uma peça que é Evair de Mello, que faz parte do PP, que também tem voz dentro do Progressistas e quer disputar o Senado. Mas o Marcelo disse que o candidato deles é o Euclério. Então vai ter que ser uma reunião com grandes figuras da política capixaba para ver qual caminho vai ser tomado e qual grupo essa federação vai abraçar em 2026. E numa situação como essa, qual é a possibilidade de uma intervenção da cúpula nacional? Se não houver martelo batido local, a possibilidade é muito alta. Só fazer uma observação. Essa federação União Brasil-PP é uma federação robusta, gigante, eu posso dizer. É uma federação importante e que no Espírito Santo o PP tem 2 deputados federais, né? Então, essa é uma federação que nacionalmente é muito forte e que no Espírito Santo a força está mais concentrada dentro do PP. Obviamente que no processo eleitoral de 2026, o União Brasil vai fazer sua contribuição para tentar ter também. Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, é candidato a deputado, pré-candidato a deputado federal, é um candidato fortíssimo. Então, é uma chapa muito forte. Nesse processo eleitoral que é nacional, o grande olhar dos partidos está ligado às chapas de deputado federal. Então, os partidos nacionalmente precisam de ter representação no Congresso robusta. E esse é o olhar principal que se dá também no estado do Espírito Santo. PP e União Brasil têm grandes candidatos. Felipe Rigoni ainda não saiu União Brasil, então, teoricamente, ele está no União Brasil. Então, estamos falando de Felipe Rigoni, Marcelo Santos, Evair da Vitória, dentre outros grandes nomes que compõem essas 2 legendas. A dificuldade que eu tenho escutado nos bastidores, e o Eduardo pode falar muito melhor sobre esse tema, está ligada à montagem de chapa. E essa dificuldade, ela não é única e exclusiva de União Brasil e PP. Ela é uma dificuldade horizontalizada, ou seja, todo mundo está tendo a mesma dificuldade. Por quê? Porque a gente teve uma diminuição dos partidos, então as oportunidades também de composição, elas diminuíram. Aquele candidato que tem uma expectativa de encontrar uma chapa onde ele vai conseguir ser eleito com poucos votos, ele está tendo medo e prefere disputar uma eleição de deputado estadual, que tem muito mais vagas, tem muito mais chance de um partido fazer 3, 4 vagas, se esse partido tiver grande votação, e aí acaba dividindo a atenção também daqueles que já são mandatários. Então, essa é a dificuldade de momento que a gente tem observado no cenário político capixaba. Eu conheço pouco das particularidades de outros estados, mas acredito que isso também deve estar se reproduzindo, porque você imagina um estado como São Paulo, que tem tanta população, e Minas Gerais, como que eles vão abrigar muitas pessoas em poucas legendas, né? Esse é o tema que tem permeado o cenário político local. Um outro tema que ficou um hiato, né, desde a nossa última gravação do Tribuna Política até este momento, é em relação à transferência da Câmara de Vereadores de Vitória para o centro da cidade, que é uma reivindicação de vários setores, e foi uma iniciativa do presidente da Câmara, Anderson Goggi, e ele, após as dificuldades com a invasão do prédio, ele declarou que está sepultada essa possibilidade. Eduardo,
Não tem retorno, isso se quebrou de vez, não há como retomar essa conversa para a volta da transferência da Câmara de Vereadores para o Centro de Vitória? Luciano, é uma decisão mais de Brasília, da Caixa Econômica Federal, do que local. Hoje, realmente, a ideia está sepultada. Recapitulando, o prédio foi ocupado por manifestantes de movimento sem terra no dia 7 de setembro. Então, desde então, está com várias famílias lá dentro. A preocupação do presidente Anderson Goggi é de como esse edifício estará quando essas famílias desocuparem. A Caixa, a princípio, deu 5 dias para eles desocuparem, e depois aumentou essa quantidade de dias para 30 dias úteis, né? Então, eles, na prática, não sabem como é que esse prédio tá lá dentro, né? Falando ali da estrutura mesmo. Então, hoje, esse sonho, infelizmente, está interrompido. Anderson Goggi e Marcos Del Maestro chegaram a viajar a Brasília para conversas mais aprofundadas com a direção da Caixa Econômica, e o que propuseram para o Anderson foi eles perguntaram, na verdade, a possibilidade de a Prefeitura, a Câmara, enfim, os poderes municipais de Vitória conseguirem realocar essas pessoas em outras unidades habitacionais, enfim, realocá-las em outros lugares. E o Anderson respondeu que Vitória já possui um projeto, um programa de habitação, e que essas pessoas deveriam entrar na fila. Não havia possibilidade de colocar essas famílias na frente de outras pessoas que já estão aguardando habitação. Então, aí, nessa conversa, há esse imbróglio, e, momentaneamente, o presidente Anderson Goggi deixou esse assunto de lado. Agora, pessoalmente, se as famílias desocuparem o prédio, quando isso acontecer, a depender das condições do edifício, eu não vejo muitas dificuldades desse assunto, dessa conversa ser retomada. É claro que a gente entende que a Caixa Econômica é um banco público, é um banco estatal, ligado ao governo Lula, e politicamente o que isso significa? Significa que o PP desembarcou do governo Lula. Então talvez haja alguma dificuldade política nesse aspecto, de o PP não fazer mais parte do governo Lula, e a gente relembra que Josias da Vitória foi um intermediador entre Caixa Econômica e a Câmara de Vitória. Então isso pode ser um fator que pode dificultar. É uma costura política difícil, né, Tomás? Ela é uma costura política difícil, Luciano, mas que deveria ter um caráter de Estado, não partidário, não político-partidário, e muito menos com lado de direita ou de esquerda, tá? A ida da Câmara para o centro de Vitória foi um esforço louvável por parte daquela mesa diretora capitaneada por Anderson Goggi, e que tinha o apoiamento de toda a Câmara. Os vereadores queriam esse processo de ida para o centro, e que tinha uma importância também na nossa capital essa que é uma ilha e que precisa de espaço. O centro de Vitória está abandonado há muitos anos, Luciano, e a nossa capital merecia ter a ida de mais serviços públicos para lá, para que o setor privado fossem juntos. Segundo o Goggi, seriam mais ou menos 1.000 e poucas pessoas por dia circulando naquela região. Chegou a falar em 1.500 pessoas. Então, eu ia perguntar para vocês esses números. Então, se a gente fala entre 1.000 e 1.500 pessoas no centro de Vitória, naturalmente vão surgir lanchonetes, restaurantes, lojas, as pessoas vão ter necessidade de todo tipo, academia, vai fortalecer o comércio do centro, valorizar até a área imobiliária. Vai também valorizar a parte imobiliária da cidade de Vitória. Mais uma vez, lembrando que Vitória é uma ilha, já está estrangulada, não tem para onde crescer, e seria muito positivo. Então, essa dinâmica, Luciano, deveria ser uma dinâmica de Estado, uma dinâmica em que todos deveriam apoiar, independente do partido. Mais uma vez, perde a população, perde a capital de Vitória, que não vai ter mais serviços ali. O que o Anderson me disse em particular é que o desejo era de levar mais serviços para além da própria Câmara, então ampliar serviços à comunidade. Nessa briga de direita e de esquerda, eu percebo que quem perde sempre é a população. Sobretudo no Brasil, um país que a gente ainda tem necessidade de desenvolver a nossa economia, quando a gente compara com outras forças mundiais, pela nossa população, pelo nosso tamanho, por nossas vocações, eu tenho certeza que o Brasil devia estar figurando em posições muito melhores. Mas eu acho que a gente está estagnado numa discussão que muitas vezes não faz sentido nenhum. E essa é mais uma vítima, Eduardo e Luciano, dessa discussão que não leva a lugar nenhum, que é a direita e a esquerda. Não, é interessante, Tomás, você já me falou isso uma vez, você é uma pessoa que pesquisa muito isso, essa relação de outras cidades
mundo afora em relação às suas áreas centrais, que são áreas que naturalmente se degradam pela movimentação urbana, etc. E é um desafio também aqui em Vitória, Vila Velha, enfim, todas essas áreas têm um centro histórico de manter a importância dessas regiões. A Câmara seria um impulso grande para resolver isso, mas me parece que não há uma saída no momento, né? Me parece que não há uma saída, existe um movimento de busca, de luta por moradia, que é um tema importante. Que é legítimo, é importante que se diga, né? Exatamente, é um tema importante que deve ser discutido, mas que nesse caso em específico, Luciano, me parece mais ligada a outro tipo de temática do que a luta efetivamente por moradia. Por que aquele prédio? Por que nesse momento, entendeu? E por que parou algo que seria tão importante para a população? A cidade de Vitória merecia ter a sua Câmara lá, resgatada. O prédio da Câmara, do lado da Prefeitura, outra coisa que os vereadores já discutiam, eram projetos para aquele prédio. A gente fez um podcast sobre a Biblioteca da Finlândia, parece que a Prefeitura e a Câmara pensavam numa biblioteca ou num espaço cultural ali, seria algo que a cidade ganharia muito. Acho que perdeu todo mundo, perdeu quem está na esquerda, perdeu quem está na direita. Esse era um tema que a gente deveria ter preservado mais, ter esperado para discutir, debater e brigar em outros momentos. Bom, esse foi mais um Tribuna Política. Eu agradeço a sua audiência.